A paz do Senhor Jesus, família do canal Arrependimento para hoje. É um prazer estar aqui e é um prazer ter a sua companhia. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e vamos dar continuidade ao nosso projeto de ler a Bíblia inteira. Vamos ler a Bíblia toda juntos? Hoje nós estamos em Lucas capítulo 13. Antes, porém, vamos ao Senhor em oração. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, nos méritos eternos de Cristo, que estamos na Tua presença e diante da Tua palavra. E pedimos que o Senhor conceda a mim e a cada um dos meus amados irmãos que vão acompanhar a leitura, o entendimento, a iluminação, o esclarecimento da Tua palavra. Isso te pedimos, no nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Lucas, capítulo 13. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurando fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura num sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: Aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui eu compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater dizendo: Senhor, abra-nos a porta a nós, ele responderá:
Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venha dizer: bendito que vem, em nome do Senhor. Lucas capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, ele o estava observando, e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num buraco, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhe uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá, sente-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha se sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Depois Jesus disse aos que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite a você e seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvirem tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou os seus irmãos, ou as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para mais nada, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-se fora. Quem tem ouvidos, ouça. Lucas capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os discípulos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês, a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de o ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele.
Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para festejar uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que consumiu os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.